Naquela noite abafada de verão, o quartel improvisado em meio ao deserto estava em silêncio quase absoluto. Apenas o zumbido distante de helicópteros patrulhando o céu quebrava a calmaria, enquanto a soldado Clara caminhava sozinha em direção ao refeitório. Seus passos ecoavam discretos no chão de cascalho, mas os olhares que a seguiam não eram nada amistosos. 3 recrutas recém-chegados, arrogantes e sem disciplina, a observavam com aquele tipo de desprezo covarde que precede a violência. O destino daquela noite estava prestes a mudar para sempre. Antes de continuar, um aviso rápido. Se você gosta de histórias cheias de reviravoltas, coragem e justiça, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito e garante que você não perca os próximos capítulos dessa narrativa intensa. Agora, vamos seguir. O primeiro empurrão foi repentino, quase teatral. Clara mal teve tempo de reagir quando a voz de um dos recrutas ecoou. Você não pertence aqui, vá embora antes que seja tarde. O segundo riu, incentivando o terceiro, que a agarrou pelo braço com força. O golpe foi baixo, sem honra, sem glória. Ela sabia que qualquer reação poderia piorar a situação, mas também sabia que a escuridão daquela noite guardava segredos. Se eles soubessem quem ela realmente era, jamais teriam ousado levantar a mão. As provocações viraram insultos, e os insultos, socos. Clara caiu ao chão, o rosto atingido pela covardia daqueles homens. Porém, enquanto cuspia o gosto metálico do sangue, ela não demonstrou medo. Pelo contrário, um olhar frio e silencioso atravessou o campo de treinamento improvisado, como se ela esperasse algo que estava prestes a acontecer. O que os agressores não sabiam é que Clara não era apenas mais uma soldado. Ela fazia parte de algo maior. A respiração pesada deles era audível, misturada com risadas de quem pensa que já venceu. Clara permaneceu imóvel, apenas encarando o horizonte escuro. Um detalhe mínimo passou despercebido pelos covardes. Ela apertava discretamente um pequeno transmissor preso à luva. Era quase imperceptível, mas suficiente para enviar um sinal. Em algum lugar próximo, homens e mulheres altamente treinados já recebiam o chamado silencioso. O vento soprou mais forte, levantando poeira ao redor, como se a própria noite estivesse em alerta. Os recrutas, ignorantes, continuavam a zombar, puxando Clara pelos cabelos, humilhando-a ainda mais. Mas por trás de cada risada deles havia um eco crescente de algo que estava prestes a emergir da escuridão. De repente, um estalo metálico ecoou à distância. Os 3 agressores congelaram por um instante, tentando entender. Outro som surgiu, dessa vez vindo do alto, hélices cortando o vento em sincronia perfeita. Os risos cessaram, substituídos por olhares inquietos. Clara, ainda ajoelhada, sorriu levemente. Ela sabia que o momento havia chegado. Os fachos de luz cortaram a escuridão como lâminas afiadas. Um helicóptero surgiu sobre o acampamento, iluminando o local da agressão com holofotes tão fortes que os recrutas mal conseguiam manter os olhos abertos. O coração deles disparou. A respiração tornou-se curta. Clara levantou-se lentamente, o rosto marcado pela violência, mas a postura ereta como a de alguém que nunca foi derrotado. Do helicóptero, cordas desceram em sincronia. Homens e mulheres de uniforme negro, com brasões que não pertenciam a nenhum esquadrão comum, surgiram em silêncio mortal. Cada passo deles era calculado, frio, preciso. O esquadrão de elite havia chegado, e com eles a certeza de que a covardia não ficaria impune. Um dos soldados do esquadrão pousou ao lado de Clara, colocando uma mão firme em seu ombro como quem afirma: agora você não está mais sozinha. Os agressores recuaram, tentando inventar desculpas, mas era tarde demais. O destino já havia sido selado.
O silêncio se espalhou pelo acampamento, interrompido apenas pelo som constante das hélices. Era a chegada do julgamento, e ninguém ali tinha dúvida. Agrediram a mulher errada. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas sobre os 3 recrutas. Eles tentavam raciocinar, mas a mente falhava diante da cena. 10 soldados de uniforme negro, rostos semicobertos, cada movimento sincronizado como se fossem parte de uma única máquina de guerra. O brasão em seus ombros não era reconhecido por nenhum manual oficial. Era o símbolo de uma unidade secreta, um esquadrão que não aparecia em relatórios ou jornais. Um dos recrutas, ainda tremendo, tentou forçar uma risada nervosa. Ei, isso tudo é só um mal-entendido. Nós só estávamos brincando. A resposta veio como um trovão. Um dos soldados de elite, alto e de olhos impenetráveis, avançou em um movimento rápido e calculado. Em menos de um segundo, o braço do recruta foi torcido para trás, e ele caiu de joelhos com um grito sufocado. Nenhuma palavra. Apenas o som seco dos ossos sendo pressionados no limite. Clara observava tudo em silêncio, ainda ofegante, o rosto marcado pela violência sofrida, mas os olhos firmes, como se finalmente pudesse respirar aliviada. Aquele não era apenas um resgate. Era uma demonstração. O esquadrão não vinha apenas salvá-la. Vinha mostrar a todos que quem ousasse desrespeitar um de seus membros pagaria caro. Do alto do helicóptero, a luz oscilava como se fosse um holofote de julgamento. A poeira levantada pelo vento formava uma cortina quase cinematográfica. O segundo recruta, tentando escapar, correu em direção ao escuro, mas não deu mais que 4 passos. Uma figura feminina, pequena em estatura, porém letal em cada detalhe, surgiu à frente dele como um fantasma. O chute lateral foi tão preciso que o ar saiu do peito dele em um único sopro. Ele caiu de bruços, imóvel, tossindo e engasgando. Com a poeira, o terceiro, o mais arrogante, ainda tentava sustentar sua falsa coragem. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho contatos. Meu pai é um oficial importante, gritou a voz vacilante. Clara deu um passo à frente. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante a hierarquia invisível foi estabelecida. Ela, a vítima humilhada, agora era a verdadeira juíza. Você devia ter pensado nisso antes de levantar a mão contra mim, disse com uma calma cortante. 2 soldados do esquadrão avançaram, imobilizando o rapaz em segundos. Ele debatia, gritava, mas de nada adiantava. Estava cercado por guerreiros que haviam enfrentado cenários muito piores do que uma simples briga de quartel. Clara respirou fundo. Por um instante, o peso da agressão parecia se dissipar, mas ao mesmo tempo uma chama ardia dentro dela. O esquadrão de elite não era apenas um grupo de proteção, era sua família. Muitos não sabiam, mas Clara era uma das peças-chave daquela unidade secreta. Sua posição no quartel como soldado comum era apenas uma fachada. O comandante da equipe, um homem de olhar duro e cicatrizes que contavam histórias que ninguém ousava perguntar, aproximou-se de Clara. Está tudo sob controle, mas o que você quer que seja feito com eles? Perguntou, oferecendo-lhe não apenas respeito, mas poder de decisão. O coração de Clara batia acelerado. Os agressores estavam agora ajoelhados no chão, vencidos, sem a arrogância de minutos atrás. Ela se aproximou devagar, o som de seus passos ecoando como marteladas no silêncio do acampamento. A cada passo, os 3 tremiam mais. Ela parou diante deles, olhou firme nos olhos de cada um e disse: Vocês pensaram que eu era fraca. Pensaram que podiam me humilhar sem consequências. Mas esta noite vocês aprenderam uma lição. Nunca subestimem alguém que vocês não conhecem. As palavras ficaram suspensas no ar, e o esquadrão inteiro parecia respaldar cada sílaba dita por ela. Um dos recrutas chorava em silêncio. Outro ainda tentava manter a pose, mas os olhos entregavam o medo absoluto.
O comandante fez um sinal discreto e os soldados do esquadrão começaram a arrastar os três em direção ao helicóptero. Não haveria escapatória, não haveria desculpas. Eles seriam levados para um destino que poucos ousavam imaginar. Clara, agora de pé, ergueu o rosto para a luz intensa que descia do helicóptero. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia completamente no controle. Não era a vítima, era a guerreira. E enquanto os rotores giravam cada vez mais forte, levantando a poeira em redemoinhos, Clara sabia que algo maior estava apenas começando. O mundo iria descobrir, cedo ou tarde, que a soldado comum era, na verdade, uma das peças mais letais e estratégicas daquele esquadrão invisível. Os três recrutas estavam amarrados, sendo levados para dentro do helicóptero. Seus gritos e protestos eram engolidos pelo rugido ensurdecedor das hélices. Clara observava de braços cruzados, firme, enquanto a poeira dançava em redemoinhos. Ao redor dela, de repente o comandante do esquadrão se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Clara, eles não sabem a verdade. E talvez nunca saibam. Mas chegou a hora de você escolher. Quer que eles desapareçam para sempre ou prefere que aprendam uma lição que jamais esquecerão? Clara respirou fundo. O coração batia acelerado, mas sua mente estava clara como nunca. Ela caminhou lentamente até a beira do helicóptero, onde os três estavam contidos, com olhos arregalados de medo. Por um instante o tempo pareceu parar. Então ela falou: "Vocês me viram como fraca, tentaram me humilhar, acreditaram que eu não tinha valor algum. Hoje entenderam que estavam diante de alguém muito maior do que podiam imaginar." Sua voz era firme, cortante. "Mas saibam, eu não sou apenas uma soldado. Eu sou parte de algo que vocês jamais compreenderiam." Os recrutas se entreolharam em choque. A ficha finalmente caía. Aquela mulher que agrediram à sombra dos muros do quartel era, na verdade, integrante de uma das unidades mais temidas e secretas do exército. O comandante ergueu a mão, sinalizando para os soldados interromperem a subida dos prisioneiros. Clara havia tomado sua decisão. Ela se aproximou deles, tão perto que podiam sentir sua respiração, e disse em um tom quase sussurrado: "Vocês vão viver, mas vão carregar para sempre a lembrança do que aconteceu esta noite. Cada vez que tentarem se achar superiores, vão ouvir o som deste helicóptero, vão lembrar da poeira e do medo que sentiram quando perceberam quem eu sou." Os soldados soltaram as cordas que prendiam os recrutas e, em um movimento ágil, os lançaram de volta ao chão, como farrapos humanos. Eles se arrastaram pela terra, humilhados, sem coragem de encarar Clara novamente. O helicóptero decolou. O vento soprou forte, quase levando embora os últimos resquícios da arrogância daqueles homens. Clara subiu a bordo e, antes de desaparecer, na noite, lançou um último olhar para baixo. Não era mais o olhar de uma vítima, era o olhar de uma guerreira que havia selado seu lugar na história. Dentro da aeronave, o comandante sorriu discretamente. "Eu sabia que você faria a escolha. Certa, eles não são dignos da morte. O medo será punição suficiente." Clara se sentou, respirando fundo. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas havia uma certeza dentro dela. Aquele era apenas o começo. O esquadrão de elite não tinha apenas mostrado sua força naquela noite. Havia revelado ao mundo que a verdadeira arma mais letal estava disfarçada, onde ninguém ousaria procurar. E assim, enquanto as luzes da base se apagavam no horizonte e o helicóptero sumia entre as nuvens, uma verdade ecoava em silêncio. Eles tinham agredido a mulher errada e agora pagariam o preço para o resto de suas vidas.